Olá amigos do canal de Carlos Santos, estamos aqui para apresentar a vocês o Momento Livro. Vamos ler juntinho conosco agora esse livro, A Confissão de Pedro. Pedro é a pedra? Ou é a confissão dele que é a pedra? Vamos meditarmos lá no que Pedro disse lá em Mateus 16, versículo 18, que nos diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, versículo 18. A confissão de Pedro, primeiro ponto. Estas palavras que se podem ler em grandes letras de ouro nos embora da igreja de São Pedro em Roma, têm sido entendidas de três modos diversos, cada um dos quais conta com apoio de autoridades antigas e modernas. A palavra pedra empregada por Cristo em sentido figurado constitui o ponto de divergência-chave da interpretação do célebre passo bíblico. Afirma alguns que Cristo é a pedra, outros que Pedro é a pedra, e ainda outros que a confissão é a pedra. Segundo ponto, o presente estudo visa oferecer aos leitores, de uma forma sucinta e clara, os argumentos em prol da terceira tese, expressa nos termos seguintes: a confissão de Pedro é a pedra. Terceiro ponto, para a melhor inteligência do assunto, dividiremos a nossa exposição em três partes distintas. Na primeira, demonstraremos que o texto se refere à pedra fundamental. Na segunda, que Pedro não é a pedra. E na terceira, que a pedra é a confissão de Pedro. Quarto ponto, há dois métodos para determinar o verdadeiro sentido do texto questionado, sem permitir que sobre ele a igreja romana estabeleça o dogma da supremacia papal. Consiste em conceder que Pedro é a pedra, para concluir daí que as palavras de Cristo falam de pedra secundária. O outro em considerar que essas palavras aludem à palavra fundamental, resultando daí que Pedro não pode ser a pedra. A nosso ver, deve preferir-se o último processo, por ser mais fácil, mais lógico e mais natural. Quinto ponto, não é lícito atribuir ao adversário o que ele não professa. A igreja de Roma não ensina que Pedro é a pedra no mesmo sentido em que só Cristo, como Deus e Salvador, o é. Provado que a passagem de discussão fala de pedra fundamental, o polemista leal e sincero há de render-se forçosamente. Considero, porém, que Pedro é a pedra, o argumentador ultramontano apegar-se a todos os elementos e pormenores do texto de Mateus para insistir que ele confere a Pedro a primazia, que plenamente justifica a existência do Papa como chefe supremo da igreja. Passemos à discussão do assunto. Primeira parte. O texto refere-se à pedra fundamental. Para afirmar ou negar essa proposição, precisa que se examine com todo o cuidado o texto e o contexto. Creia apenas que Pedro é a pedra e com fim de assegurar que Jesus Cristo, no diálogo que Mateus registra, se refere à pedra secundária, e debater no círculo visto. O argumento chamado teológico, extraído de outros passos bíblicos, pode ser invocado em favor de qualquer das três teorias. Foi baseado nele que nossos pais na fé sustentaram a opinião de que Cristo é a pedra. Por outro lado, a naturalidade com que o Senhor falou e com que Pedro acolheu as declarações do Mestre, tanto pode confirmar uma como a outra interpretação. Segundo hífen, vamos, pois, à análise do texto, fugindo à influência fascinadora das autoridades, ao prejuízo das ideias preconcebidas. Leiamos o texto com os olhos do bom senso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Temos aqui três diferentes ideias: a de um edifício, a igreja; a de uma pedra, o alicerce; a base sobre que o edifício repousa; e a do ato construir em cima da referida pedra. Dessas três ideias, interfere-se primeiro que o edifício não é uma igreja particular, mas igreja universal de Cristo. Segundo, que esse edifício é distinto da base em que se assenta. Terceiro, que a pedra é suficientemente grande para sobre ela se levantar em construção. Não há fugir à conclusão de que se trata aqui de pedra fundamental. Seria absurdo e dos maiores considerar como secundária a pedra que constitui o alicerce do edifício. Averiguemos agora, terceiro,
Agora, se o grego do Novo Testamento permite o uso da palavra pedra com o significado que o texto exige, isto é como base de um edifício, é o seu uso comum e constante nos escritos evangelistas e os apóstolos. Esse vocábulo ocorre, por exemplo, em Mateus 7, 24 e 25, quando Cristo compara o que ouve e observa as suas instruções ao homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Discorrendo acerca da personalidade de Pedro, consegue que a palavra pedra do nosso texto não se refere à primeira pedra do edifício, mas à rocha sobre que as primeiras pedras descansam. De igual parecer ao W no artigo Cesareia, e Filipe no dicionário de Cristo e os evangelhos do mesmo. Verdade seja que, estribados em trecho do grego clássico, assevera alguns que Petros pode ser pedra pequena. Assim, Homero representa os soldados que combatem, atirando pedras, Petros, uns contra os outros, mas seria irrisório, como diz Killer, exigir dos músculos de um simples soldado a força necessária para mover e lançar para longe um rochedo. Petran, que é, na passagem discutida, a acepção, se torna o vocábulo. Pouco se nos dá, pois, que fora do Novo Testamento, se pode traduzir Petros pelo diminutivo pedrinha, quando no livro sagrado Petras diz uma pedra grande, um rochedo. 4 ênfase. Examinemos em seguida o contexto e as portas dos Hades não prevalecerão contra ela. Perante o edifício da igreja, eleva-se o edifício do Hades. São duas fortalezas, uma em frente à outra. Diz Cristo que as portas do Hades, isto é, os poderes do mal, do erro, da morte e de Satanás, não poderão vencer e derribar a fortaleza da igreja. Como as chuvas dos ventos não conseguiram demolir a casa construída sobre a rocha, que explica a permanência, a solidez da construção, a permanência, a solidez do alicerce. Concluímos, portanto, pelo contexto, que o texto poderá aludir à pedra fundamental, uma pedra tão grande e resistente que é capaz de suportar todo o edifício, e não uma pequena pedra que nas mãos de um soldado serve de arma para ferir o inimigo. Quinto ife. Chegou o momento de apreciar o testemunho dos santos padres. Deles se aceita foro contrário à tese de que Pedro é a pedra. Esse número é significativo, com a razão que levou a maioria dos padres antigos, entre eles Crisóstomo e Agostinho, 2 exegetas consumados, a entender que Cristo, ao proferir as palavras sobre esta pedra, ficaria minha igreja, não falava de Pedro. Não atinamos contra a resposta, senão esta. Todos eles descobriram no trecho que vimos comentando a ideia de que pedra fundamental não é outro valor do testemunho dos antigos padres da igreja. Segundo ponto fundamental. Pedro não é a pedra. A tese da pedra de Pedro não é inteiramente nova. 17 antigos padres adotaram. Averiguamos também que há perfil e defende comentários escritos há 100 anos por exegetas protestantes. Desde 1895, que ela é conhecida em nosso meio evangélico, através da tradução do Compêndio de Hermenêutica de Barros, que sugere ao leitor arguto esse modo de interpretar o texto de Mateus. Em 1920, Dr. Vitor Coelho de Almeida, uma das suas conferências, aceita e expõe a tese referida. Entretanto, continuamos a rejeitar a opinião de que Pedro é a pedra. Tem alguns escritores que podem explicar esta velha posição protestante pela reação dos reformadores contra a igreja humana, pelo zelo com que o protestantismo tem procurado combater as pretensões do sistema papal. Não é assim. Seria se não tivéssemos já verificado que muitos séculos antes da reforma 60 doutores da igreja assumiram a atitude idêntica e certo que o Concílio Vaticano afirmou que Pedro é a pedra. Tendo, porém, que optar entre a exegese deste concílio, dominado pelo espírito secretário inteiramente submisso ao Papa, a exegese fria, imparcial e desapaixonada dos antigos padres, nós vamos resolutamente com a hermenêutica dos padres antigos. Devemos, por outro lado, notar que a demonstração da fraqueza de alguns argumentos aduzidos contra a tese de que Pedro é a pedra não constitui prova direta de que esta seja a verdadeira. Precisamos seguir um método mais razoável, expondo os motivos por que não se pode sustentar a tese mencionada.
Como nisso, desejamos reportar-nos ao que ficou dito na análise do texto, feita ali anos atrás. Por ela vimos que as palavras de Cristo incluem 3 ideias bem definidas. Primeira, que o edifício a ser construído é a sua igreja, universal. Portanto, como apóstolo judeu ou como organizador da igreja em Jerusalém, Pedro não pode ser a pedra, porque não se trata de uma igreja particular, mas da universal. Segunda, que a pedra escolhida para ser o fundamento do edifício é distinta do mesmo. Portanto, Pedro não pode ser a pedra, a menos que deixe de pertencer à igreja. Terceira, que o alicerce da construção é formado apenas de uma pedra, uma rocha. Portanto, o Pedro é a pedra fundamental da igreja ou não é a pedra aludida no texto. Estabelecer à luz de outras passagens que Pedro é uma pedra secundária, no mesmo sentido que os apóstolos crentes, equivale a transformar a pedra singular em muitas pedras plural. Temos que discutir agora o argumento filológico. Sendo ele extenso, vamos expô-lo resumidamente, indicando os diversos aspectos em que ele nos apresenta, qual o seu valor e quais as conclusões a que ele nos conduz. Alega-se em defesa da tese de que Pedro é pedra, o fato que não existe no aramaico diferença entre o grego Petros e Petra. Isto não passa de uma simples hipótese. Não se pode garantir que tivesse Cristo pronunciado em aramaico as palavras do nosso texto. O que proferidas em aramaico tivesse Cristo deixado de estabelecer uma distinção entre Pedro e pedra. Nos dois casos temos unicamente uma conjectura, que talvez seja verdadeira, podendo afirmar-se quase com segurança. Outros admitem que Cristo tivesse falado em grego, porque houvesse no aramaico uma discriminação correspondente a de ambas as partes no grego. Mesmo que a forma de duas palavras fosse idêntica, o seu emprego não o era, porquanto em um caso designa um indivíduo Pedro, masculino, no outro na coisa a rocha feminino. A consoante formação de Lintrideiro, na antiga versão sírica o pronome feminino acompanha o segundo Cefa, assim, Hard Kifr, Hard Petra, não Hana, Hunk Petrum. A versão sírica aqui ele menciona o argumento que se rima no texto dessa versão, de nome da expressa distinção estabelecida no grego Pedro e pedra, alegando que na versão seria o mesmo vocal se usa para indicar pedra, o termo kéfos tanto pode significar pedra como rocha. E o próprio Killing se incumbe de remover a objeção com o seguinte concludente arrazoado, mas a versão sírica diz ele é apenas versão e não texto original. Se ela não distingue entre as duas formas, só podemos concluir deste fato que ela é imperfeita, visto que não representa com fidelidade o que está claramente expresso no grego do Novo Testamento. Afinal de contas, o texto que possuímos, o texto original, é inspirado, é o grego. Dentro dele deve acessar todas as conjecturas e hipóteses. Não podemos fechar os olhos à evidência real desse texto para sair o encalço de uma fórmula gramatical que se perdeu, que se evoluiu no ar. Nem assista a dialética romana o direito de reclamar a transplantação do diálogo para o aramaico, porquanto ela está na obrigação de aceitar incondicionalmente o texto da Vulgata, declarado infalível pelo Concílio de Trento, e onde se encontram discriminadas as duas formas, Petros e Petrã. Ainda uma última observação na natureza gramatical, porque será que Cristo, dirigindo-se a Pedro em lugar de sobre esta pedra, edificaria a minha igreja? Não disse, sobre ti, sobre a tua pessoa edificaria a minha igreja. Esta é uma pergunta muito legítima e pertinente, para a qual, conforme W. Patrick, porque pugnam pela tese de que Pedro é a pedra, não encontraram ainda uma resposta satisfatória. Realmente causa espécie que, estando duas pessoas a palestrar, uma lance-mão de meios indiretos para se referir à outra. Para admitirmos esse desvio das normas habituais, seria preciso cortar o texto em duas partes e supor que na primeira Cristo, dirigindo-se a Pedro, declara, tu és Pedro,
Na segunda, voltando-se para os demais discípulos, indicando o futuro apóstolo dos judeus, acrescenta: e sobre esta pedra ficaria a minha igreja. Teríamos, deste modo, resvalado para um método de exegese análogo ao de Agostinho, que imagina que Cristo, ao pronunciar as palavras sobre esta pedra, apontou não a Pedro, mas a sua própria pessoa. Privados dos necessários recursos para determinar precisamente em que direção fez Cristo o seu gesto, a exegese mímica serviria apenas para perpetuar em nosso espírito a dúvida acerca da verdadeira interpretação da passagem discutida. Passemos a considerar o argumento retórico que tem inegavelmente muita força. De fato, Cristo não pode ser ao mesmo tempo o fundamento e o construtor da igreja, sem que se altere o sentido da metáfora por ele usada. Articulada vitoriosamente contra aquela tese, não pode, entretanto, converter-se a objeção no argumento positivo de que Pedro é a pedra. Visto que ainda resta demonstrar se a palavra pedra se refere a Pedro ou a sua confissão. Depois argumenta também, colhe em suas malhas a pessoa de Pedro. Se não vejo no pós-bíblico debate, Cristo se deixa empolgar pela ideia de construção, representa a igreja como edifício, fala das portas do Hades e promete a Pedro as chaves do reino dos céus. Os comentadores, em geral, sustentam que a palavra igreja é a expressão reino dos céus. São equivalentes. Ora bem, parece-nos que a conclusão entra pelos olhos. Seria absurdo que Pedro fosse igualmente o fundamento e o chaveiro da igreja, suportasse como alicerce todo o peso do edifício e tivesse conjuntamente em suas mãos chaves para abrir as portas do mesmo. Vamos ao contexto edificado a igreja sobre Pedro. Não teria prevalecido contra ela as portas do Hades? Precisamente porque, simbolizando essas portas o poder do erro de Satanás, ou da morte qualquer dos sentidos contra Pedro, elas prevaleceram. Sob a influência da tentação, ele se opõe à obra redentora de Cristo, depois nega o divino mestre. Mais tarde é justo e severamente repreendido por Paulo. Afinal, a morte o domina e vence. A diversidade de opiniões do que tentam explicar em que sentido Pedro é a pedra constitui o derradeiro argumento contra essa teoria. Afirma alguns que Pedro é a pedra do mesmo modo que são os demais apóstolos. Confira Efésios 2:20 e Apocalipse 21:14. O texto de Mateus, porém, não fala de pilares ou de vários fundamentos, e sim de um fundamento, de uma pedra, de uma rocha. Depois não se pode estender aos outros apóstolos. Muito bem elucida Grueger as palavras com que Jesus Cristo dirige a Pedro, chamando pelo nome e bendizendo a divina revelação que ele acabara de receber. Pelo que toca a passagem do Apocalipse, cai ela mais fora do propósito, ele diz respeito à coluna dos muros da cidade eterna. Firmados em 1 Coríntios 3, 10 e 11, confira lá, explicam outros que Pedro é a pedra como anunciador das boas novas de salvação, mas a figura neste caso muda-se completamente. Nela Cristo é a pedra e os apóstolos construtores. Confira o texto de 1 Pedro 2, do 4 a 5. Sugere ainda um terceiro grupo de intérpretes a ideia de que Pedro é a pedra, como todos os crentes, pela fé em Cristo. Todavia, se todos os crentes com Pedro são pedras sobre as quais se levanta a igreja cristã, esta não existe, ninguém faz parte dela. Até hoje do edifício só temos alicerce. Terceira parte fundamental, a confissão de Pedro é a pedra. Primeira parte, segundo um preceito hermenêutica, que ordena que para boa compreensão do texto, se recorra ao contexto. Começamos pelo capítulo 26 de Mateus, no verso dos 13 e 20. Essa leitura lá vocês confiram depois. Essa leitura nos convence de que o assunto principal da confabulação de Cristo com seus discípulos versa a respeito da sua própria personalidade. Quem diz os homens que é o Filho do Homem? Pergunta Cristo. Por isso, na confissão de Pedro, atinge a conversa o seu ponto culminante, é a nota central de todo o texto bíblico.
Duas observações confirmam essa conclusão. Primeira, Cristo, ao mesmo passo que exalta a confissão de Pedro, lembra-lhe a sua insuficiência natural para descobrir o que só Deus lhe podia revelar. A sua bem-aventurança consiste apenas em ser ele o primeiro a proclamar a grande verdade fundamental da igreja cristã. Eis o propósito com que Jesus profere as palavras do nosso texto. Segundo as passagens paralelas, Marcos 8, 27 a 34 e Lucas 9, 18 a 23, põem em evidência a confissão de Pedro, mas relegam para plano secundário a pessoa que fez a confissão. E se Marcos escreveu o seu evangelho orientado por Pedro, ainda mais concludente é a omissão referida. Tratando-se, pois, de uma pedra sobre a qual seria a igreja construída, e tendo que escolher entre duas pedras, Pedro ou a sua confissão, optamos pela maior, pela mais sólida. Assim, o texto obscuro é iluminado pelo seu contexto. Analisemos agora a passagem do ponto de vista gramatical. Nele, o termo ambíguo é pedra. Como havemos de determinar a sua significação? Do seguinte modo, lendo os versos anteriores, 17. Defrontamos com uma questão semelhante, porque no grego o objeto verbo revelar não se acha expresso e assim deve ser traduzido: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quem te revelou o quê? Não há quem negue que o objeto oculto é a verdade que Pedro acabara de confessar. Ora, quando Cristo declara: tu és Pedro, e sobre esta pedra ficarei a minha igreja, a palavra pedra designa o assunto acerca do qual Cristo fala com Pedro. E essa pedra precisa ser e de fato é equivalente ao objeto oculto do verbo revelar nos versos anteriores. Logo, a pedra é a confissão de Pedro. Como se explica, porém, que o culto no versículo 17 apareça no versículo 18 sob a figura de pedra, a verdade confessada por Pedro? Pela maneira mais simples, dirigindo-se a esses discípulos, o seu nome sugere a Cristo a metáfora e que ele compara a verdade revelada a uma pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra. Essa é mais ou menos a interpretação de dois exegetas modernos de alta reputação de reconhecidas autoridades, W.C. Arlen e professor Giorgio Bartoli. Assim entendida a passagem, eis como citado Bartoli a parafraseia: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou esta verdade, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre a verdade por ti confessada, como sobre uma rocha inabalável edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Duas vantagens nessa interpretação. Primeira, conserva-se imune da arguição estribada no argumento retórico, que pode ser aduzido com vantagem contra as outras duas teorias. Segundo, acomoda-se bem com a alusão às portas do Hades, porque se Pedro foi arrebatado para a morte, a verdade por ele professar de que Cristo é Deus ainda permanece e constitui a rocha, que se desfalece os falsos princípios do reino do mal. Bartoli sublinha essa ideia com a seguinte pergunta: sobre o que se baseia o Instituto Pasteur de Paris? Sobre Pasteur ou sobre a sua teoria? Certamente sobre a sua teoria. O sábio morreu, mas a sua ciência ficou. Contra a tese aqui sustentada, levanta Glag essa objeção. A Bíblia, diz ele, ensina que a igreja se funda não sobre verdade, mas sobre pessoas. Será exato? Vamos por partes. Tomemos alguns passos do Novo Testamento. Versículo 20 da Epístola de Judas, por exemplo. Mas vós outros, caríssimos, edificando-vos a vós mesmos sob o fundamento da vossa fé santida. A base desse edifício não é uma pessoa, mais um princípio espiritual. Outro, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
O ensino aceito e praticado forma o alicerce do edifício, indestrutível, contra o qual as chuvas e os ventos nenhum dano conseguirão fazer. Mas outro, e assim tem anunciado este evangelho, onde se havia feito na missão de Cristo, por não edificação e fundamento de outro. Romanos 15, 20. Em 1 Coríntios 3,11, a doutrina cristã pregada pelos apóstolos constitui a base da igreja. Com a pregação dessa doutrina, lançaram eles os fundamentos da igreja. Em relação a Efésios 2,20, que pode oferecer alguma dúvida, ouçamos que Paulo quer dizer que os crentes se firmem sobre a pessoa dos apóstolos, que deixaram de existir, nem que de sua influência pessoal derive alguma força, e sim que os crentes podem repousar sobre o glorioso plano de redenção pregado pelos apóstolos, sobre as doutrinas fundamentais por eles anunciadas. Ficar, portanto, atentíssimo que as passagens acima indicadas, no lugar de militar e pela tese Pedro a pedra, se converte em poderoso argumento a favor de que a pedra é a confissão de Pedro. Convém, entretanto, notar que a nossa tese não se opõe ao ensino bíblico, de que Cristo é a pedra fundamental da igreja. Dizemos que a fé nos salva. Contudo, quem nos salva é Cristo, sendo a fé apenas o meio. Assim, crer que Cristo é Deus é crer em Cristo. Edificar sobre essa doutrina equivale a edificar sobre o próprio Cristo. Philip Scarf, na sua monumental obra intitulada The Creed of Christendom, demonstrar claramente que a doutrina da divindade de Cristo constitui o fundamento de todo o sistema doutrinal do cristianismo. Destruída essa base, viria abaixo todo o edifício da fé cristã. O credo apostólico é apenas a expansão da verdade proclamada por Pedro e contida no mencionado texto de Mateus. Os demais credos têm exatamente como centro o apoio a essa mesma verdade. Conclui-se, pois, que não é possível ser cristão e negar a divindade de Cristo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. 1 João 4, 2 e 15. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, que Deus os abençoe. E vamos continuarmos lendo muitos outros vídeos e lendo outros livros com vocês. Um grande abraço, Deus. Curta esse vídeo aí, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Um grande abraço do Edi Carlos Santos.